Paz do Paz do Senhor, Senhor, meus meus irmãos, a irmãos, paz do Senhor, Pai do Paz do Senhor. Senhor. Como é que meu áudio está Ó, dando eco? Pronto, Pai do Senhor a todos, que Deus abençoe a vida de todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui. Esse é o Seminário das Portas Espirituais. Eu vou compartilhar aqui com vocês, a gente já vai começar, tá bom? Antes de eu começar aqui, eu quero que você compartilhe esse vídeo, eu quero que você envie esse vídeo, que você curta esse vídeo, tá? Estou compartilhando aqui para você, ó, Portas Espirituais. Vamos lá? Falar de portas espirituais. Gente, isso aqui é um assunto muito sério, tá? É uma guerra para mim conseguir gravar isso aqui. É a segunda vez que eu estou gravando, que chegou a cair a internet, aconteceu de tudo aqui, tá? Então, a gente vai ser bem intenso aqui no negócio, então. Que Deus me guarde, que me proteja de toda a potestade maligna aqui e que a gente possa entregar o que eu possa entregar, que Deus me passou com fidelidade, tá bom? Vamos lá falar de portas espirituais. O mundo espiritual existe e guerreia. A gente tem que entender, em primeiro lugar, que existem portas espirituais, né? Que a gente acessa e que a gente é acessado, que o mundo espiritual é uma porta, você entra e sai. Então, existem portas legais que Deus preparou para você acessar o reino dos céus, existem portas ilegais que você abre o reino das trevas, acessa o reino físico através de portas que você abre. Então, a gente vai falar de invocação de demônios, essas coisas e todas, e também as portas de bênção, né? A chave está na mão da igreja. Jesus nos deu a porta, as chaves dos céus, né? E o que a gente liga aqui será ligado lá. Então, a gente tem acesso às bênçãos de Deus, né? E a gente pode ter acesso também ao lado ruim das coisas. Então, por isso que é um seminário muito sério. Portas espirituais. Bom, para quem não me conhece, eu sou Daniel Jorge Alves, sirvo ao Senhor na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, atualmente como presbítero, né? Estou como presbítero na casa do Senhor e prego a palavra há 20 anos, dou palestra do seminário, e você está aí no seminário de Portas Espirituais, então seja muito bem-vindo e que Deus abençoe a sua vida aí, em nome de Jesus. Vamos lá? Portas espirituais, vamos falar sobre elas então. O mundo espiritual acessa o mundo natural por portas que você abre, tá? Então você pode abrir uma porta para um anjo caído e o anjo caído entrar, né? E se tornar um demônio aqui no mundo físico, como você pode acessar as coisas de Deus, acessar o céu, ter acesso aos anjos, ao trono de Deus e às bênçãos celestiais, tá? Então, a chave dessas portas está na sua mão. O ser humano tem esse poder de acessar esses mundos aí, tá bom? Então vamos lá. Quero começar dizendo primeiro que a primeiro versículo, a primeira citação de porta na Bíblia está lá no livro de Gênesis, no capítulo 4, no versículo de número 7, que diz: Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Deus está perguntando para Caim: Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Então ele está na porta. E o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, ou seja, o que que Deus está falando? Caim, não fique ofendido porque eu aceitei a oferta de Abel e a sua não. Faça o que você tem que ser feito, o que você tem que fazer, eu aceitarei a sua também. Porém, se você ficar com esse ressentimento, com essa mágoa, você fazer aquilo que não é certo, vai custar caro para você. Então, o que que Deus está falando? Caim, preste atenção. Preste atenção. Não ceda ao pecado. Preste atenção, Caim. Ele está na tua porta, ele está bem perto aí, mas a responsabilidade de trancar, passar a chave é tua. Deus não vai tomar essa atitude por você. Deus não vai dominar o pecado por você. É você que tem que dominar o pecado. A escolha é sua. Você tem o poder do sim e do não na sua mão no que diz respeito a pecar ou não, tá? Então o diabo está ali só esperando e o Caim estava aqui inconformado, dizendo: Ah, eu não aceito isso e tal. Então o pecado jaz à porta. Então toda a rebeldia, toda a desobediência contra Deus, ela é uma porta aberta para o diabo entrar, tá bom? Então o diabo está aqui, ó, só esperando e você na rebeldia, sua desobediência, e ele já vai entrar se você continuar nisso. Agora, se você se arrepender, tiver uma metanoia, uma mudança de mentalidade, renovar o seu entendimento,
essa porta nunca será aberta para o adversário, certo? Então, toda desobediência a Deus é uma porta aberta para o inimigo entrar. E a gente sabe que o inimigo entrou no coração de Caim, e o Caim foi lá e matou o irmão dele, matou Abel. Eis que estou à porta e bato, olha só. Então, tanto em Gênesis como em Apocalipse, com Apocalipse 3:20, Jesus está batendo na porta. Lá em Gênesis era o pecado, era o desejo maligno, era o diabo estava batendo na porta ali. Aqui é Jesus. Mas note que tanto lá em Gênesis como aqui em Apocalipse, o poder de abrir a porta está na mão de quem está dentro. Então, ou você abre a porta, né, para o diabo, ou você abre a porta para Jesus. Você escolhe quem que você quer que entre dentro da sua casa, dentro da sua alma, dentro do seu espírito, dentro do seu corpo, dentro da sua empresa, dentro dos seus negócios, né? Então, você escolhe aquilo, quem você vai colocar como convidado dentro da sua casa, né? Então, o mundo espiritual tem acesso ao mundo físico através de portas, e algumas são ilegais. Jesus disse que quando um demônio sai de um homem, ele anda por lugares secos. Então, eu coloquei aqui uma simulação. Então, o demônio fica andando por aqui e ele vê a porta que ele saiu, a vida da pessoa que ele saiu, a alma da pessoa que ele saiu, e ele vai voltar lá e vai bater na porta, querendo entrar de novo com os desejos pecaminosos, para que a pessoa tenha uma recaída. Ele vai ficar batendo, dizendo: abre, 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 abre. E aí, se essa casa estiver vazia e limpa, porque quando ele sai ela fica vazia, o Espírito Santo limpa. Mas se a pessoa não obedece a Deus, volta a pecar, o Espírito Santo sai. E aí o diabo vem bater na porta, vê que não abre ninguém, porque quando você está cheio de Deus, se o diabo bater na porta, quem abre é o Espírito Santo, e aí o diabo vai sair correndo, os demônios vão sair correndo. Mas se ele bate na porta, ninguém responde, ninguém abre, ele mete o pé, destranca, e ele acha a casa vazia. Ladrão que ele é, ladrão ama casa vazia, né, gente? Então, ladrão que ele é, ele vai entrar na casa vazia, e aí ele não vai vir sozinho, ele vai trazer a sua quadrilha, o seu bando, ele vai trazer mais 7 demônios com ele. E o último estágio desse homem é pior do que o primeiro, e aquele 7 traz mais 7, o outro 7 traz mais 7, e aí vai formar uma legião de demônios dentro da pessoa, porque a porta continua aberta. Enquanto a porta estiver aberta, é demônio entrando um atrás do outro na alma daquela pessoa, na vida daquela pessoa, na família, nos negócios daquela pessoa. Então não abra a porta do seu jardim para quem é do campo. Se você ler Gênesis 3:1, vai dizer que a serpente era mais astuta de todas as animais do campo que o Senhor Deus havia feito. Então a serpente era do campo e a Eva era do jardim. A Eva não era do campo, porque Gênesis capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz que Deus, o próprio Deus plantou, não é que Deus disse haja jardim, ele foi lá e plantou com a mão dele poderosa um jardim lindo, maravilhoso, excelente, com as melhores coisas, e colocou ali o homem e a mulher para viver no jardim. A serpente não fazia parte daquele ambiente, ela era do campo, tá no texto, ela não era do jardim, mas ela foi até o jardim conversar com a Eva, e a Eva abriu a porta do jardim, e aí ela questionou aquilo que Deus havia dado. É um perigo quando você põe dentro da sua casa quem não é da mesma fé que você, quem não crê nas mesmas coisas que você. Porque a primeira frase do diabo registrada na Bíblia é justamente essa. O que foi que Deus disse? É assim que Deus falou? Olha a pergunta. O diabo não vai falar uma coisa nova. Ele vai trazer uma mensagem nova. Ele vai questionar a mensagem velha de Deus, ou a mensagem antiga de Deus, ou aquilo que Deus já falou. A palavra de Deus que já está lá no passado, ele vai tentar mudar, vai dizer: será que é assim mesmo? E é o padrão do diabo fazer isso. Ele fez isso em Gênesis, fez isso em Mateus, com Jesus. Ele tentou Jesus nessa forma, porque Mateus capítulo 3, o último versículo, é Jesus saindo das águas, sendo batizado, o Espírito Santo descendo sobre ele em forma de pomba, e uma voz no céu falando: Este é o meu filho. O pai disse: Este é meu filho, em quem tenho prazer. Nele eu me comprazo, tenho prazer nele. E quando Jesus vai para o deserto, 40 dias depois, o que é que o diabo fala? Será que você é filho? Será que aquela palavra lá no passado não estava errado, não? O que que acontece? Você recebe uma palavra de Deus, uma palavra profética, uma palavra que Deus vai mudar a sua história, vai mudar a sua família. Aí você põe dentro da sua casa alguém que não crê igual você, que se diz até evangélico, cristão, que acredita em Deus. Aí você conta aquilo que Deus te falou, a pessoa fala: Não.
Não é bem assim. Vai jogar um balde de água fria na sua fé, porque está sendo usada pelo diabo e você cometeu o erro de colocar essa pessoa dentro da sua casa. Não coloque o murmurador dentro da sua casa, não coloque o fofoqueiro dentro da sua casa, não coloque o incrédulo dentro da sua casa, porque ele vai minar a tua fé, ele vai influenciar a tua mente. Então, cuidado, não abra a porta do seu jardim para quem é do campo. Não é qualquer pessoa que a gente pode pôr dentro da nossa casa. Eu conheço gente que colocou quem não deveria dentro da sua casa e a esposa perdeu o marido para a cobra que ele colocou lá dentro, que ela colocou lá dentro, que se dizia amiga. Então, cuidado, cuidado com quem você põe dentro da sua casa, beleza? Por quê? Porque a inveja, né? O coração com saúde é vida da carne, mas a inveja é podridão dos ossos. Então, isso gera doenças espirituais, né? Existem doenças espirituais, existe espírito de enfermidade. Uma porta que você abre, você pode ficar doente. Pode vir um espírito que fazer com que você fique doente. A Bíblia fala de uma mulher que ela tinha um espírito de enfermidade que fazia com que a mulher andasse curvada, corcunda. Não era um defeito físico, não era uma doença de nascença, era um espírito maligno que possuiu a vida daquela mulher e fazia ela se curvar, andar encurvada. Daquele jeito, Jesus libertou ela e curou ela, né? Então, cuidado, se você sente inveja, você está abrindo porta e você vai ficar doente. Cuidado com o invejoso que você põe dentro da sua casa, perto de você. Muito cuidado, selecione bem o seu nível de amizade, o seu ciclo de amizade, tá bom? Outra porta perigosíssima é a droga, né? Cocaína, maconha, cigarro, bebida alcoólica, droga sintética, né? O êxtase, a balinha, drogas injetáveis como a heroína, essas coisas. A pessoa fala, eu tô vendo, tá tendo alucinação, tô vendo um demônio. Mentira, ela não tá vendo demônio, tô vendo duende, ela tá vendo demônio. Ah, eu tô vendo um duende ali. Não, você tá vendo demônio. Você tá acessando uma porta do mundo espiritual e você vai enxergar os demônios. Então você vai ver coisas que você não quer ver. Os demônios vão te possuir. Eu vi num ambiente que eu fui uma vez quando eu não era crente, que a pessoa invocou lá as entidades da religião dela lá, que são demônios, e eu vi a pessoa beber uma garrafa de 51 inteira e fumar um maço de cigarro. E o demônio incorporar na pessoa, e quando o demônio saiu, ela não tinha cheiro de cachaça na boca e não tinha cheiro de cigarro. Nem nela, nem perto dela, nem nada. Então, são portas espirituais. Cuidado, se você que bebe, usa droga, você está acessando o mundo espiritual ilegal. Você vai ver coisas incríveis, vai sentir prazer, porém, todavia, entretanto, você está acessando, abrindo portas, né? Os demônios virão até você e agirão nesta terra através do usuário de droga, né? Você vê o K9, a pessoa está ali completamente acessada por demônios. Ela é uma porta que os demônios acessam ali o corpo dela. Tá? Então, ó, ficarão de fora os cães. Quem são os cães? São os falsos obreiros, que se dizem crente e não são. Os feiticeiros, que é o que a gente vai falar aqui, tá? Os impuros, os assassinos, os idólatras. Os assassinos é aquele que fala mal do irmão. A Bíblia fala: se você odeia o seu irmão, se você fala mal dele, você já é um assassino, porque Jesus disse: eu visto que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo: se você odeia o seu irmão, você já é assassino. Então, se você odeia a pessoa, você já é assassino. E o assassino, ele atrai, ele abre a porta da pobreza, porque quando o primeiro homicídio acontece, o Caim mata o Abel, Deus diz: a sentença pelo seu homicídio, você vai trabalhar muito e vai colher pouco. Então, cuidado, não fale mal dos outros, porque você pode abrir a porta da pobreza dentro da sua casa, tá bom? Então, não odeie, não fale mal das pessoas. A idolatria, a gente já sabe, né? Ter ídolos aí, sejam eles ídolos físicos, pessoas, adorar pedaço de madeira, pedaço de pau, cuidado com o que você idolatra, coloca acima de Deus, né? Aquele que ama a mentira, quem é o que ama? Ele não mente, mas ele concorda com os mentirosos, ele apoia a mentira. Trabalha numa empresa que a empresa tem que mentir, mas ele não mente, mas ele está ali naquele ambiente de enganação. Foge disso, tá? Você está abrindo portas para que os demônios acessem, né? E o que pratica a mentira, claro, ele é adotado pelo diabo, né? O mentiroso, o diabo tem ele como filho, né? O diabo é o pai da mentira.
Então, mas vamos falar aqui dos feiticeiros. A palavra feiticeiros, no grego, no texto de Apocalipse 22:15, é pharmakos, o mesmo que pertence às artes mágicas, feitiçaria. Também a palavra farmácia vem daqui, né? Ou drogaria, de droga, né? São a mesma origem. Tá dizendo, Daniel, que eu não posso tomar um remédio para dor? Claro que você pode, claro que você pode. Os demônios sabem que essas drogas aqui, como a cocaína, a maconha, né, o baseadinho aqui, as drogas sintéticas, as bebidas, as pessoas fazem isso para buscar um prazer que não é Deus que está dando. Então, elas querem acessar o mundo espiritual, né, através disso aqui. Eles não sabem, ela quer buscar um prazer através disso daqui. Na verdade, quando ela está ingerindo isso aqui, ela já está, o demônio está ali, ó, com a boquinha aberta aqui, ó, dizendo, manda para dentro, o demônio consome, a porta é aberta, e aí a desgraça está feita na vida da pessoa. Então, bebida, droga, essas coisas ilegais são portas para que os demônios invadam a sua vida, a sua família e causem destruição. Portanto, se você faz uso dessas coisas, né, de drogas aí como maconha, cocaína, eh, droga sintética. Ah, mas e a pessoa que usa lá o canabidiol na, naquela medida, para aquela função, aquilo ali não vai entorpecer a pessoa, não vai mudar a mente da pessoa. Aí tá tudo certo, tá? Não tô falando disso, mas aquele que fuma, vou dar um tapinha ali para ficar no prazer, eu vou dar um tirinho, porque eu tenho que ficar acordado à noite. Você tá abrindo porta para os demônios, tá? E você que bebe também. Aí outra coisa, no mesmo versículo, ó, ficaram de fora os cães, os feiticeiros, os impuros. Quem são? A palavra impuro é pornos, que vem de pornografia, aquele que vende seu corpo, aquele que acessa o corpo do outro, né? Através da luxúria. Então, e toda a prática sexual ilícita, como, por exemplo, homem com homem, mulher com mulher, são portas que são abertas para os demônios entrarem, né? Então, orgias sexuais, sexo fora do casamento, toda a pessoa assistir pornografia, se masturbar, tudo isso são portas que os demônios estão ali tocando na sua mente, estão ali sentado ali na tela do seu computador, torcendo para que você entre mesmo e eles terão legalidade para acessar o mundo físico através da sua mente, através do seu coração. Por que muita gente está com casamento em crise? Porque está acessando, né? Acessando aí essas pornografias, esses lixos, colocando para dentro de si, abrindo a porta, e os demônios estão fazendo a festa. Então, casamentos estão sendo destruídos. Então, diga não, você abre ou fecha essa porta, a escolha é sua. Você tem o poder do sim e do não. Lembra lá em Gênesis? Ó, o pecado já é a porta e você deve dominar. E Jesus está dizendo, eis que estou à porta e bato. Então você escolhe para quem você vai abrir a porta do seu ser. Então não abra a porta do seu ser para a pornografia, né? Ah, eu vejo lá no banheiro, Daniel, como já ouvi muito jovem me procurar. Eu já aconselhei, deixa o celular para o lado de fora, então. Não leva o celular para o banheiro, não. O outro diz, eu vejo lá quando eu estou sozinho no meu quarto, no meu notebook. Põe o notebook lá no quarto dos seus pais, não acessa, foge disso, né? Porque você está dando legalidade para demônios atuarem dentro da sua casa. Aí, isso é uma coisa óbvia, mas o óbvio tem que ser falado. Porta da oferenda e dos sacrifícios e do sincretismo religioso, né? As pessoas querem essa uma falsa espiritualidade. Então, tem lugares, né, que são preparados onde as pessoas vão lá, fazem oferendas e são cavalos do demônio. Cavalo, o demônio precisa de um cavalo para ele andar aqui na terra, um corpo. E a pessoa vai lá, faz uma oferenda, né? Seja com osso, seja com bebida, seja sacrificando uma galinha, um bode, um sapo, e vai abrir a porta para o demônio entrar. E aí tem as pessoas que acessam também, quer acessar o futuro através do zodíaco. Isso é porta maligna, tá? Vai ler lá o signo, toma cuidado com isso. Não, você quer saber o futuro, né? Consulte a palavra de Deus e um profeta, aí você vai saber o futuro. Talvez Deus vai te falar algo que você não queira ouvir. É que o horóscopo vai falar tudo que você quer ouvir, né? Então, foge disso daí, foge dessas oferendas, que isso não provém do Senhor, tá? Simpatia, cuidado com essas coisas aí. E tem
coisas que são sacrificadas, oferecidas aos demônios, que são chaves que são entregues para você. E você abre sem você saber. Então tem comida, né? Alimento, roupa que entra dentro da sua casa, que ela vem com uma chave, e assim que você acessa, que você faz uso daquilo, você está abrindo a porta para que o mundo espiritual acesse. Então, você foi no mercado, fez a compra, joga as sacolas lá no chão, põe a sacola lá no chão com a compra da sua casa, estende a sua mão e ora, repreende toda porta maligna, toda oferenda, todo sacrifício, se passou por alguma coisa, está repreendido e pela ação de graça será santificado ao Senhor, né? Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, faça em nome de Jesus. Fala, Senhor, está aqui essa compra, nós vamos comer esse alimento, preparar esse alimento em nome do Senhor. Está repreendido todo o mal, toda a oferenda, toda a porta que estava aberta através de alimento aqui, em nome de Jesus, saia. Recebeu uma roupa, um presente lá do seu colega de trabalho, um bombom, uma caixa de bombom, né? Ora em espírito, para não orar na frente da pessoa, a pessoa não ser desrespeitada, põe a mão, obrigado, mas ali, ó, segurando, você já fala assim, ó, se tiver alguma oferenda aqui, repreende, né? Comerá, se beber alguma coisa mortífera, não fará dano algum, tá na palavra, mas repreende ali se tiver alguma oferenda em oculto, alguma porta oculta ali que quer te levar para esse lado, você já repreende ali, seja peça de roupa também, né? Então, vamos fechar todas as portas para o inimigo aí. E aí, falando deles, eu preciso falar sobre a hierarquia no mundo maligno, né? Como eu falei lá no começo desse seminário aqui, existem demônios que andam por lugares secos e eles querem fazer o quê? Eles querem entrar, voltar para onde eles estavam, né? Então ele fica rodando, não acha, ele vai bater na porta e aí ele vai entrar e vai trazer com ele sete. Então essa é a primeira hierarquia, a hierarquia mais baixa são os demônios, que eu chamo de um mais sete, né? É um mais os outros sete daqui, tá? Então eles podem acessar a vida de uma pessoa. E como esses, cada um vai chamando mais e mais e mais, eles viram uma legião de demônios. Cerca de 6.000 demônios que podem possuir uma pessoa. E o endemoniado de Gadara, lá em Marcos 5, é prova disso. Tinha uma legião ali que tinha tomado a vida daquele homem, vários demônios levavam ele para o cemitério, né? Ali no cemitério ele dormia nas catacumbas, ele era violento, ele quebrava a corrente por causa dos demônios que estavam nele. Então provavelmente só foram portas que esse homem foi abrindo, foi abrindo, foi abrindo, foi abrindo, foi entrando, 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 nunca fechou essa porta e virou essa confusão toda, tá? E aí, acima deles, existem as hostes demoníacas ou as nuvens demoníacas, são governos, são demônios que governam bairros, né? Quando você vê uma festa aí de bairro muito grande, com bebedice, com prostituição, com droga, esses baile funk, pancadão, é uma nuvem de demônio que está sobre aquele lugar ali. Então, cabe aos crentes orar, repreender em nome de Jesus e Deus vai agir. Deus tem o seu exército, né? Ele pode mandar anjos, ou ele pode mandar a polícia mesmo lá, com a estratégia certa e dar fim naquele negócio, tirar o líder que promove aquilo ali e que a liderança daquele evento pode ser tocada por Deus, né? De forma a se converter ou de forma a sucumbir mesmo, né? Então, a gente precisa ter essa ciência de que nesses ambientes tem bairros que hostes demoníacas habitam sobre, né, aquele lugar. E tem também acima deles, tem as potestades que governam cidades inteiras. A gente sabe que tem cidades no Brasil que tem festas lá, né, o ano todo, que são oferendas ao inimigo o tempo todo. Então a gente tem que estar sempre ligado e não aceitar, né, isso na nossa cidade, repreender. Eu já vou falar como a gente deve orar, tá bom? Para repreender tudo isso daí. Somente os crentes, né, têm essa autoridade, tem autoridade maior do que eles, tá? Eles têm uma autoridade no mundo espiritual, eles são autoridades, mas eles se submetem, né, à igreja, tá? Porque a porta do inferno não prevalece contra a igreja. Então, a igreja, os crentes têm o poder, mas não fazem uso do poder porque não sabem. Então, esse seminário vai dar uma esclarecida. E aí, acima deles, tem os principados. Quem são os principados? São demônios que governam estados inteiros. Quando o anjo Gabriel sai do céu para encontrar Daniel na oração, trazer a resposta, o príncipe do rei da Pérsia, olha só, tem o príncipe e tem o rei da Pérsia, tá? O príncipe é um demônio do principado, o rei da Pérsia é um demônio trono, já vai falar de demônios tronos.
o príncipe do rei da Pérsia, o demônio príncipe, prendeu o Gabriel ali. Aí precisou vir o arcanjo Miguel, que na hierarquia dos anjos é o mais forte, lutou ali contra o príncipe do rei da Pérsia e o Gabriel chegou com a resposta, né? Mas demorou 21 dias ali, ficou 21 dias preso, porque aquele principado estava prendendo, e aí Daniel continuou orando, e a oração de Daniel moveu o céu em seu favor. Então, por isso que eu estou falando, a igreja tem poder de orar para que todo principado, potestade, hoste, nuvem, legião, trono seja repreendido, tá? E tem o trono, geralmente o trono, um demônio líder que atua no líder do país, ele senta na cadeira do presidente da república. Isso é muito sério, e aí comanda nações. Um presidente endemoniado, ele age de forma nefasta, de forma ruim, né, com falsidades, com mentiras, com projetos que vão contra a palavra de Deus, e todos os seus comandados também serão dessa forma, né? Então, tem demônios que habitam na Câmara dos Vereadores, no Senado, na Câmara dos Deputados Federais, dos estaduais. Então, a gente tem que orar, colocar gente de Deus, né, nesses lugares, e orar pelos que estão lá, para que nenhum demônio possua a mente, o coração desses homens e mulheres que trabalham ali nas entidades governamentais do nosso país. Então, quando a gente for orar, gente, demônio, você tem que expulsar ele e mandar ele para o abismo, que uma vez que ele vai para o abismo, ele não volta mais. Outro dia eu dou um seminário falando sobre isso, mas eu já vou te ensinar a orar. A hora fala em nome de Jesus. Aqui nesse bairro, toda legião, toda hoste, toda nuvem, toda potestade, todo principado aqui nesse estado, nessa cidade, todo trono que habita na capital do meu país, saia e vai para o abismo em nome de Jesus. Clama ao Senhor Deus, manda os anjos, Senhor Deus, manda como o Senhor mandou Miguel, manda os teus anjos aqui, Senhor, para batalhar por nós. E aí você vai ver cair por terra toda a nuvem. Então, eu já oro agora sobre a sua casa, se há alguma hoste maligna, alguma nuvem aí no seu bairro, alguma potestade na sua cidade, algum principado no seu estado, e se no nosso país algum trono demoníaco, nós juntos em oração, que é ligado na terra será ligado no céu. Nós juntos em oração, nós repreendemos todo principado, potestade, trono, hoste, legião, demônio, o que for, tudo que não provém do Senhor, no mundo espiritual caia por terra em nome de Jesus, que eles vão para o abismo e não voltem mais. E aí você começa a profetizar a bênção, seja o seu bairro, sobre pessoas. Então, minha vizinhança vai ser uma bênção, o meu bairro é uma bênção, minha vizinhança é uma bênção, minha cidade é uma bênção, o meu estado é do Senhor Jesus, meu país é do Senhor Jesus, essa terra é do Senhor Jesus. Nós repreendemos todo o mal em nome de Jesus e mandamos todo o mal para o abismo. Pronto. Ore sempre assim. E você vai ver as mudanças acontecerem, tá? E aí vamos lá, palavras são sementes, então a gente tem que falar, estamos falando de portas espirituais. A nossa boca é uma porta espiritual, aquilo que a gente fala aqui na terra, né? Pode abrir porta de bênção ou porta de maldição. Então, do fruto da boca, o coração se farta. Do que produzem os lábios, se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, tá aí. Provérbios 18, 20 ou 21. Então, não semeie no mundo espiritual aquilo que você não quer colher. Semeie apenas aquilo que você quer colher. Por quê? Porque palavras abrem portas. A gente não fala de palavra-chave. Você não digita a sua senha, que são letras, e não é uma palavra, muitas vezes, que abre a porta do seu banco lá no seu aplicativo. Da mesma forma, o mundo espiritual. E os demônios se alimentam das palavras de maldição que as pessoas falam. Então, não semeie no mundo espiritual aquilo que você não quer colher no mundo físico. A palavra do Pai é muito poderosa. Olha a Bíblia, o que o Noé disse para os seus 3 filhos, determinou o rumo de nações, rumo da terra, de Sem, Cã e Jafé, né? Então, muito cuidado com as palavras que você fala, tá? Então, porque palavras abrem portas. E aí, portas legalizadas, a porta da palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, você vai acessar todas as portas de bênção, vai identificar todas as portas de maldição. Isso aqui é o mapa das portas corretas, das portas abençoadas. Então vamos usar esse mapa agora para acessar as coisas boas. Eu vou levar vocês a acessarem isso. A gente enxerga o mundo espiritual, né, com os olhos da fé.
quando o Adão estava no Éden antes da queda, tanto ele viu o mundo físico como o mundo espiritual. Quando ele caiu, Adão e Eva caíram, o ser humano perdeu o acesso a enxergar o mundo espiritual, a enxergar essas portas mais de forma mais clara, por conta do pecado. E uma forma de você enxergar todas as portas é com os olhos da fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você lê a Bíblia, quando você ouve a Bíblia de verdade, não é uma pregação de fantasiosa, mas uma palavra de conhecimento, igual essa eu estou dando para você aqui, você começa a enxergar os olhos com os olhos da fé, você começa a abrir os olhos da fé e enxergar todas as portas espirituais. Então, antes de acessar, você precisa enxergar essas portas. Então, Deus hoje te habilita a enxergar pela fé. Você diz, Deus, eu quero ter essa fé. Deus vai dizer, leia a palavra. Você vai ler a palavra, daqui a pouco você vai ver assim, você vai compreender, dizendo, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu não posso, isso aqui eu posso entrar, isso aqui eu não posso. Você vai enxergar com os olhos da fé, tá bom? Aí você acessa pela oração. Então, você enxerga pela fé e entra pela oração. A oração, ela vai te dizer qual entrar, porque a oração você vai entender o que Deus quer com você. Você não vai mudar Deus, Deus vai mudar você na oração. Você não vai mudar a vontade de Deus, Deus vai mudar a sua vontade para fazer a dele. E você descobre a dele pela Bíblia e pela oração. É na oração que ele vai dizer: eu quero que você faça isso. E você fazer o que Deus quer, você vai acessar as melhores portas no mundo espiritual. As portas vão se abrir. Eu vou provar isso para você pela Bíblia, que quando você faz a vontade de Deus, as portas se abrem a teu favor. Você enxerga o mundo espiritual, você vê que maior o que está com você do que aqueles que estão no mundo, como Eliseu disse, Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja, porque o moço viu que o exército físico, terreno dos inimigos estava cercando, mas quando Eliseu ora, pela fé, faz a oração, os olhos do moço é aberto, ele vê as carruagens, os carros de fogo. Então, pela fé e pela oração, você vai enxergar que você não está sozinho, que Deus está fazendo com você, por você, e você vai acessar a vontade de Deus, vai tomar a direção correta na vontade de Deus. Então, ore com fé você vai acessar o céu e as coisas extraordinárias de Deus, as ricas bênçãos do Senhor, a cura você vai acessar, a cura você vai acessar milagres e libertações incríveis e grandes vitórias sobre a sua vida, você vai acessar pela oração e pela fé. E não só pela oração e pela fé, mas também pela adoração. Quando você adora com a sua alma, né? Você vê aquela mulher que tinha a filha endemoniada, ela correu, ela clamou, mas só no momento que ela adorou o Senhor foi que o Senhor parou para ouvi-la e repreendeu o demônio lá na casa dela. Olha só que coisa tremenda, né? Abriu a porta para Jesus e lá na casa dela a porta para os demônios foram fechada imediatamente, os demônios não tiveram mais acesso ao corpo da filha dela. Então a adoração é algo poderoso, o quebrantamento, a humilhação. Então a gente adora com cânticos espirituais, com louvores, com adoração, com a nossa oferta, quando a gente faz uma caridade, generosidade, são adorações que a gente acessa as portas espirituais e você recolhe ali, você entra e você volta. Quando termina a sua adoração, você está carregado das bênçãos do Senhor, você está com uma veste linda, você está adornado para o Senhor, você se veste de beleza para o Senhor quando você adora e Deus te olha com um olhar de amor, com um olhar de te ver como noiva amada, que está elogiando o seu noivo, né? Aquele diálogo entre marido e mulher, aquele diálogo de amor, de carinho, o tempo da adoração da igreja, né? Então, adore de verdade. E a santidade, essa aqui é a mais poderosa. A santidade, você fecha a porta para todas as artimanhas do diabo, do inimigo. E passa a viver o extraordinário de Deus. E você acessa com a santidade a porta dos dons espirituais, o dom da cura, o dom da profecia, o dom dos espirituais, você abre a porta dos dons através da santidade. Então, vale a pena ser santo, vale a pena dizer não para o pecado. Você tem a escolha, dizer, e não é só dentro da igreja, tá? No ambiente que você tiver, você dizer não para o pecado, a santidade, você carregar a sua cruz, você negar a si mesmo, quando você nega a si mesmo, você abre a porta
portas do céu sobre a sua vida, e de bênçãos e de vitórias. Olha que versículo poderoso. Eu te darei as chaves do céu, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então, a chave do reino, toda chave abre uma porta. Então, a porta do reino dos céus está na mão da igreja. A igreja tem esse poder de abrir essas portas. Então, através da adoração, da oração, da fé, da santidade, você abre, são as ranhuras da chave que vai fazer girar ali aquela fechadura e a porta do céu vai se abrir sobre a sua vida. Então, você tem esse poder. E quando uma porta grande e eficaz se abre, muitos adversários vêm, como tem em 1 Coríntios 16:9. Então saiba disso, quando você acessar, você vai pela fé enxergar que os adversários vão ficar furiosos e vão querer entrar pelas tuas portas. E você vai fazer tudo que eu já falei até agora e vai fechar as portas para o adversário e só a porta para Deus vai estar aberta. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Toda vez que você quer acessar a porta você quer acessar o céu, o diabo põe uma porta a mais, dizendo, por aqui você não passa. Mas a oração, a santificação, a leitura da Bíblia, a fé, né, vai fazer com que você avance e o diabo vai colocar a porta para você não acessar o céu, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então a igreja tem essa autoridade, tem esse poder de avançar. E aí, para a gente encerrar, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo. Está em Efésios 1:3. Tem uma dispensa no céu. Toda dispensa tem uma porta, você vai ter a chave, a igreja tem a chave, ela entra dentro da dispensa. O que que tem lá dentro? Todas as bênçãos espirituais. Tudo que você quer de bênção no mundo físico você acessa através do espiritual. Você vai acessar lá e vai trazer para cá. Só que você vai acessar e vai trazer aquilo que Deus quer que você traga. Na oração, ele vai te contar o que ele quer. Então, ele fala, você ora e ele fala, acessa a porta da cura. Aí você vai lá na despensa e pega a cura. Ah, meu parente precisa de um órgão novo, precisa de um rim novo, um fígado novo. Lá tem sangue novo, tem tudo novo. Olha, eu estou precisando de uma bênção material. Lá tem. Deus vai dizer, vai lá acessar, vai na dispensa tal que lá tem. E você vai ter acesso pelas portas espirituais, legalizadas, bíblicas, da fé, e vai acessar e vai ter uma vida de vitória em nome de Jesus. Amém? Gente, esse seminário está aqui gratuito para você aqui do YouTube e das outras redes sociais, tá? Então, para que eu possa continuar oferecendo isso, eu preciso do seu apoio. Está aqui o QR Code para você fazer uma oferta daquilo que Deus colocar no seu coração. Sua contribuição financeira, ou até mesmo em oração, é fundamental para garantir que eu possa continuar a minha missão de educar, inspirar pessoas e capacitar futuros líderes, né? Então, junto podemos fazer a diferença e assegurar que nossa fé e conhecimento sejam transmitidos às próximas gerações. E desde já agradeço sua generosidade e compromisso. Lembra que generosidade também é uma porta de acesso ao céu. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Espero ter trazido uma edificação para a sua alma, para o seu entendimento, para o seu coração. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.